Boa semana a todos. Hoje nós iremos fazer uma breve análise, interpretação sobre o processo de formação do Estado brasileiro, Então, vamos iniciar a nossa aula de hoje. Para analisar sociologicamente a formação do Estado brasileiro, é importante destacar algumas características que marcaram a vida das instituições políticas no Brasil. Entre essas características, podemos citar o patrimonialismo, que se apresenta ao longo da nossa história pela indistinção entre a esfera pública e privada, o coronelismo, o clientelismo e a atuação política da mídia atuando como um quarto poder. Esse modelo tradicional, patrimonialismo, de dominação cujas bases estão na manutenção dos vínculos entre a esfera pública e privada, viabilizando a manutenção de privilégios das elites em ambas as esferas. Então, tanto o clientelismo, o coronelismo, o próprio patrimonialismo, são espécies de relação onde os indivíduos que ocupam o topo, a estrutura de poder, eles determinam um acordo entre si, buscando manter-se no poder e tirar vantagens dessa posição e, em contrapartida, não cumpre com o dever que eles possuem, deixando toda a estrutura necessária que deveria ser construída para a prosperidade do país de lado. Período colonial, 1500-1822. Quando falamos em formação do Estado, não podemos esquecer que no Brasil esse processo ocorreu em meio à expansão marítima das potências europeias. Nesse sentido, o Brasil ter se inserido no sistema internacional como colônia de exploração é um fator explicativo importante para se começar o estudo. Então, o nosso processo, de formação territorial, é óbvio que ele estará atrelado ao processo de desenvolvimento do continente europeu. Processo esse que impactou o mundo inteiro. Então, não diferentemente, nós não estaríamos fazendo parte deste processo. O mundo inteiro, quando eu digo, que dizer que os europeus socializaram o Oriente. Mas a própria relação comercial que era mantida com os povos orientais, faz parte, ou melhor, compõe, esse processo de expansão pelo mundo dos europeus. Ok? E aproveitando isso, podemos comentar que era um processo produtivo onde o nosso país ele é inserido, mas sem assumir uma posição de destaque, certo? Ele, a princípio, como colônia de exploração, ele não tinha, vamos dizer assim, tal importância, ok? E a riqueza, ou melhor, a riqueza que vai ser produzida,
ou vai ser resultante desse processo, ela é concentrada na metrópole, tá? E nos indivíduos, que são as lideranças, ou melhor, os aventureiros, né, que estão dentro, né, dessa estrutura produtiva, poderia chamar de gerentes, tá? Enquanto a população, né, a princípio, né, escrava e índia, fazia parte de um processo, já que naquele momento a estrutura de escravidão ela era algo comum, né, proveniente até de uma mentalidade de disputas, né, bélicas, onde o inimigo é aprisionado. E partindo disso, nós temos uma ideia do que de uma mentalidade que irá nos perseguir até os dias atuais. Não gosto de usar muito esse tipo de afirmativa, né? Mas até há pouco tempo, né? Mas que explica, né, grande parte dessa desigualdade de desenvolvimento que existe aqui dentro do nosso país, tá? Portugal não tinha interesse em construir no Brasil uma sociedade política organizada. Segundo o sociólogo Oliveira Viana, o Brasil era formado por vários núcleos privados independentes, e cada um tinha sua própria vida econômica, jurídica e moral, sendo uma sociedade particularista e facciosa. O sentimento de coletivo atrofia-se em favorecimento do privado. Desenvolve-se nesse núcleo privado individualismo de natureza anárquica, sem identificação com a ordem pública, que nesse caso apresenta-se como algo puramente abstrato. Em seu ensaio Populações Meridionais do Brasil, chama atenção para esse cenário presente desde a formação do Brasil e que impossibilita a constituição de uma sociedade nos moldes modernos. Para o autor, somente o Estado forte e centralizado seria capaz de criar um sentimento de pertencimento público e encerrar os vínculos de privilégio. Vamos parar aqui. Então, o autor, né, aqui no texto, ele enfatiza o que nós comentamos anteriormente e propõe como solução a formação de um Estado, um Estado forte. Um Estado que existe hoje, né? O nosso Estado ele é grande, né? Eu preciso até dizer que ele é forte, só que ele ainda é dominado por essa mentalidade. Esse é o nosso grande problema, entendeu? Vamos aqui para compreender um pouco as formas de governo e regime político. Monarquia, poder central exercido de forma vitalícia e hereditária, né? O poder de um rei. República, poder central caracterizado pela eletividade, temporalidade e responsabilidade. Então, um indivíduo ele é eleito por um período e tem a responsabilidade de governar, né, o Estado. Parlamentarismo é um sistema de governo através do qual a chefia do Estado não é determinada pela escolha popular e o poder é dividido com o parlamento, que é uma assembleia de representantes da população. A chefia do governo está ligada ao parlamento. Então, são os parlamentares que escolhem ali dentro um representante para governar o país. Estrutura do Estado. Poder executivo, né, representado pelo presidente da República, o legislativo, pelos deputados e senadores federais, né, no caso é nível federal, que nós estamos analisando aqui, e o poder judiciário é pelo Supremo Tribunal Federal, ok? Vou dar término à aula aqui, deixarei esse vídeo na plataforma e o texto também. Peço que vocês façam suas análises e enviem as dúvidas para mim no grupo da turma. Grande abraço.